Corpo Virtual, de Carlos Brigante. Muito bem, vamos começar com esse livro bem bacana. Este livro, ele é escrito de uma maneira mais poética, né? É um livro, assim, muito científico na sua forma de ser escrita, né? Porém, ele traz muitas informações importantes a respeito de como a noção de corpo é construída dentro do pensamento haitiano. Então, esse livro ele é um livro de reflexões sobre clínica psicoterápica, né? E fala a respeito do corpo, né? Tanto que os capítulos do livro são o corpo histórico, o corpo afetivo, o corpo respiratório, o corpo clínico, o corpo orgástico, e vai fechar com o corpo de Reich. Então, na verdade, esse livro ele é mais uma reflexão filosófica, vamos dizer assim, do que um livro propriamente técnico em termos de psicoterapia. O interessante para o aluno, né, o acadêmico que está lendo essa obra, é entender que o Brigante vai fazer você refletir a respeito de como você percebe o corpo nesses vários lugares. É óbvio que ele vai puxar essa reflexão para um viés haitiano, porém, mesmo assim, é uma obra com muita riqueza, né? Eu vou trazer para vocês um pouco do começo do livro, tá? Onde ele fala que o significado da virtualidade é alicerçado sobre a mesma definição dada por Aristóteles, ou seja, enquanto potencialidade ou capacidade de realizar a mudança em outro ou em si mesmo, ou ainda como a possibilidade de mudar e ser mudado. A expressão virtual significa o mesmo que potencial, inserindo-se, portanto, sob o mesmo princípio, o da possibilidade de mudar e transformar. Então, o título do livro já sugere que a ideia de pensar o corpo virtual é a ideia de pensar o corpo que se transforma, ou o corpo que pode vir a transformar e transformar outro. E por que essa percepção de que ele pode transformar-se e transformar ao outro é importante? Porque é com o corpo e com o contato, tanto verbal quanto físico, que o terapeuta haitiano vai estabelecer essa mudança. E é interessante entender que essa questão do verbal dentro das abordagens corporais, o verbal ele também é corpo, no sentido de que a voz em seu volume, em sua tonalidade, no seu ritmo, tem um corpo, né? A garganta envolvida, ou seja, a voz não é algo que vem do além, ela vem dos nossos movimentos na garganta, as cordas vocais, a maneira pela qual a gente usa esse aparato. Então, mesmo a voz, mesmo o verbal, ele é corporal. Tá? Muito bem. Ele vai começar a reflexão falando sobre Descartes. O corpo de um homem vivo, diz Descartes, difere do de um homem morto do mesmo modo de um relógio ou de um outro autômato, quando está carregado e contém em si mesmo o princípio corpóreo dos movimentos para os quais foi projetado, juntamente com todos os requisitos para agir. Difere do mesmo relógio ou da mesma máquina quando está quebrado ou quando o princípio de seu movimento cessa de agir. A ideia do corpo para Descartes era a ideia do corpo-máquina. Descartes era um dualista, né? E como os dualistas, ele entendia que existia uma separação drástica sobre o corpo e a alma. Então, a alma vinha habitar o corpo e o humano localizava-se nesta alma. A mente localizava-se nesta alma, não no corpo. O corpo era só um invólucro, vamos pensar assim, né? Uma questão puramente material. Então, ele começa fazendo essa reflexão porque esta é a ideia que nós temos comumente, de que o nosso corpo, na verdade, é apenas um pedaço de carne, né? E que a nossa alma, a nossa essência, ou a nossa humanidade, seja lá o nome que você quer dar para isso, tem uma outra essência, que não é física, que não é concreta. Depois ele também vai falar a respeito do Bergson, ele também fala depois do Spinoza, e o Spinoza diz, eu cito, entendo por corpo um modo que em uma certa determinada forma exprime a essência de Deus, enquanto é considerado como coisa extensa, ou seja, alma ou psique e corpo formam um uno e mesmo indivíduo. Desta formulação nasce a conexão dos fenômenos corpóreos com o psíquico.
Então ele está trazendo Spinoza para mostrar uma evolução do pensamento ocidental em relação à questão do corpo, que começa a fazer uma junção entre aquilo que ocorre na nossa psique, naquilo que nós chamamos de psique, né? No que se chama de experiência mental, memórias, sentimentos, emoções, pensamento, percepção, dor. E aqui em Spinoza a gente começa a ter essa aproximação. Se ele diz que o corpo, né, é uma coisa extensa, ou seja, alma e psique e corpo formam um uno, então não tem mais aquela separação que existia antes em Descartes, quando ele coloca o corpo como uma coisa e a alma como uma coisa diferente do corpo. Mas ele também cita o Fechner, que apontava para o seguinte raciocínio: eventos psíquicos e físicos constituiriam duas espécies paralelas de eventos, que não repercutem uns sobre os outros, sendo causalmente determinados somente por eventos homogêneos, eventos psíquicos por eventos psíquicos e os físicos pelos físicos. Né? Para quem gosta disso, tem um outro vídeo meu que fala a respeito de um livro, Introdução à Filosofia da Mente. Tudo isso que ele está falando aqui, de certa forma, se encontra dentro da filosofia da mente. Para nós que estamos aqui focados neste livro aqui agora, é interessante perceber que isso daqui, que o Teodoro está falando, é diferente daquilo que o Descartes afirmava. O Theodor Fechner, ele não separa especificamente mente e corpo em termos de substância, mas em termos de fenômenos. Ou seja, para o Fechner, embora os fenômenos físicos repercutam em fenômenos físicos e os psíquicos em fenômenos psíquicos, ele não acredita aos fenômenos psíquicos uma outra substância que nem a alma, que é o caso de Descartes. Para Descartes, tudo vem da alma em termos de fenômenos psíquicos. Isso é imaterial. E o corpo é diferente. Para Fechner, não. Aí ele vai falar sobre Freud e vai falar sobre Reich. Eu não vou citar nenhum nem outro, porque eu quero que vocês leiam. Eu vou citar uma outra coisa que ele fala sobre Nietzsche. Então, procuramos através da clínica buscar a consciência de que esta não é um atributo exclusivo de uma alma desquitada. Como diz Nietzsche, aquele que está acordado e consciente diz: sou todo corpo e nada fora dele. Essa percepção é legal e é interessante, porque o Nietzsche é um dos autores que vai colocar a ideia de que nada humano está fora do corpo. E eu, particularmente, entendo que dentro dessa pegada, dentro desse pensamento, existe uma aproximação muito grande com a nossa ancestralidade animal. Né? O ser humano é um bicho, vamos pensar assim. Né? Ele está localizado dentro do reino animal. E quando o Nietzsche diz que não existe algo fora do corpo, ele está localizando a gente aqui dentro dessa esfera. E é interessante porque assim, não se nega a psique ao colocá-la dentro do corpo. Né? Talvez pelo contrário, reconheça-se uma origem. Falando mais tarde, agora eu vou levar lá para o último capítulo vocês, né? Ele fala duas coisas a respeito de Reich que eu gostaria de colocar aqui para dar uma instigada. Ele iniciava suas ponderações a partir de um fato, de que a energia sexual não descarregada completamente durante o ato sexual, não satisfatório, se acumularia no soma. Isso acarretaria em uma estase libidinal, que constituiria o núcleo primário estrutural da neurose. Reich associará esse fenômeno à atitude de respostas pelo sistema neurovegetativo. O pensamento reichiano vai entender que a satisfação sexual, como um refluxo total da excitação para todo o corpo, acompanhada da total descarga libidinosa concentrada na genitalidade. Essa satisfação é acompanhada por um movimento suave descendente da excitação, acompanhada da agradabilidade originária da paz corpórea e psíquica. Esse evento de tranquilidade convida os amantes a desenvolverem o sentimento de ternura. A conjunção dessas emoções vividas e sentidas é que determinará a potência orgástica. É distante do compreendido pelos psicanalistas, que a interpretam como potência eretiva e ejaculatória ou intravaginal. A metáfora é maior e vai além. Esse trecho é interessante porque o Reich fala muito da sexualidade.
E ele fala de uma sexualidade corporal. Agora, é exatamente a partir daí que ele vai além. Ele alça o humano, não a partir de um ponto de vista ideológico, né, de um ponto de vista idealizado, mas justamente a partir deste ponto de vista que sai do bicho. Né? E eu acho isso particularmente muito bonito, e gosto dessa ideia de que a nossa humanidade vem da nossa animalidade, vamos pensar assim, né, para usar um termo. Nós somos esse bicho. Tem um livro acho que do Derrida, que o título é O Animal que Logo Sou. Né? Nós somos esse animal. E quanto mais nós encarnamos este animal e descobrimos suas potencialidades, também nós podemos nos experienciar como humanos de uma maneira mais profunda. E eu acredito que em termos da virtualidade, ou seja, da potencialidade, que é o título do livro, essa é a nossa maior potencialidade. Encontrar algo que transcende o animal dentro do próprio animal. Afinal de contas, é disso que a terapia trata. Ir além de nós mesmos. Sem nos descartar, muito pelo contrário, nos aceitando. E com essa reflexão que eu fecho essa introdução do corpo virtual do Carlos Brigante, eu espero que vocês gostem bastante. Um abraço.